Quando a gente fala em meios não guiados, então a gente fala em propagação de sinais no ar, que seja, e muitas vezes isso aqui está ligado a protocolos que requerem pouca energia para operação. Principalmente porque quando a gente quer um dispositivo com mobilidade, como um celular, um computador, um tablet, um relógio que suporte aí acesso a um tipo de rede sem fio, comunicação móvel, a gente tem interesse que ele funcione de forma móvel, não precisa ter uma fonte de energia ali o tempo todo ligada nele. Faz muito sentido. Então a parte móvel está sempre sujeita a restrições de energia, que não precisa de tanta energia para operar ele. Mas esses meios de comunicação não são mais tão confiáveis como aquele cabeamento guiado lá, em que os meios guiados a gente tem certeza quem vai acessar ele, quando vai acessar e consegue controlar e tomar cuidados para que não sofra interferência. Já comunicação em meios não guiados, ela pode sofrer tanto problemas por privacidade e segurança, que qualquer um consegue capturar esse sinal numa região próxima, né, no espaço, como também sofrer interferência de múltiplos transmissores que ocupam uma mesma região no espaço. Típica aí, problema enquanto você tem vários roteadores próximos, como você comentou, Marcos, na universidade lá, várias salas que têm roteadores próximos. Isso também acontece em prédios, em outros ambientes também, que tem vários ambientes adjacentes que têm roteadores específicos para isso aí, que dividem uma mesma banda de frequências. Existem situações diferentes, olha só. Telefonia celular e radiodifusão ocupam bandas de frequência aí no espectro que são licenciadas para uso específico para uma entidade de cada vez, em cada parte da banda. Então, cada canal de rádio usa uma faixa de frequência, cada canal de TV usa uma faixa de frequências. A gente chama essas bandas aí do espectro de bandas licenciadas. Então, existe um uso restrito. A Anatel fiscaliza para que cada um que licencia uma banda de frequência só use aquela banda, e se outro estiver transmitindo naquela banda, a Anatel vai fiscalizar e vai atrás para evitar, exatamente para que sejam confiáveis essas formas de telecomunicação. Telefonia celular, radiodifusão, tudo isso. Como? Por isso que rádio amador é proibido, né? Existem bandas específicas que o radioamador pode usar. É? Existem faixas de frequência de uso não licenciado. E isso se refere, então, a essas frequências de radioamador, frequências em que controle de garagem funciona, alarme, telefone sem fio residencial, todos esses aí ocupam outras bandas que são compartilhadas, que qualquer dispositivo pode transmitir. Não precisa ser licenciado especificamente. Mas eles têm que respeitar regras, como potência máxima de transmissão e bandas de frequência que eles podem transmitir. Ah, então o rádio amador é mais proibido, então, porque ele pode acessar essas outras bandas que não era para ele estar pegando sinal. Isso aí, se ele utilizar bandas que não são, que são licenciadas, né? Então existem todas umas regras, e essas regras são regionais, inclusive. Então, cada país pode ter bandas alocadas de forma diferente, mas, em geral, em função de que os produtos comercialmente são exportados de um país para o outro, né? As várias entidades que regulam o uso do espectro eletromagnético em cada país, elas seguem tendências, assim, de dedicar as bandas de frequência para fins específicos. Então, a TV digital a nível mundial usa bandas de frequência parecidas, bandas de frequência para redes, assim, de uso doméstico também usam bandas muito parecidas em quase todos os países. Esse tipo de coisa. Então tem dois tipos diferentes. Essas aí que são bandas licenciadas, usadas em telefonia, em radiodifusão, em televisão aberta, e bandas não licenciadas, então para uso irrestrito. Qualquer um pode transmitir e tudo mais. Rádio amador, por exemplo, está numa banda não licenciada também. Em relação a redes agora, de forma mais genérica, meios não guiados, existem redes no domínio óptico, que usam luz, e redes no domínio de radiofrequência, e o espectro de radiofrequência, que a gente está mais acostumado a ver. Eu vou comentar rapidamente duas aplicações de rede no domínio óptico, que são rede Wi-Fi, que usa comunicação por modulação de intensidade luminosa, mas que o olho humano não percebe. É em alta frequência essa modulação, então não se percebe. E padrão que usa infravermelho, que é uma luz invisível ao olho humano, mas que, em função dos efeitos que ela pode ter na visão humana, o infravermelho, apesar de você não enxergar, ele pode causar lesões, por exemplo, no olho, se você aproximar muito ou tiver uma grande potência. Apesar dele não ser visível, ele tem uma potência limitada, um alcance limitado. Vários telefones celulares antigos, ou até calculadoras, multímetros, ou outros dispositivos, têm interface infravermelha. Que a natureza da onda é a mesma do controle remoto, de um celular, um controle remoto qualquer, é infravermelho. O HP tem infravermelho, né? Tem, né? Aham.
Tem, professores comentavam, a gente nunca conseguiu utilizar o infravermelho, mas tinha como tu ficar trocando informação pelo HP, pelo infravermelho dela, mas diz que com a bateria é muito rápido. Mas Ah, dava, tipo, sim. trocar cálculos e aquelas equações salvas, assim, é bem interessante. É uma coisa interessante, né? É um protocolo genérico assim que vários dispositivos suportam. Inclusive tem celulares que tem mais antigos e até uns recentes que têm essa interface infravermelho. Já que a natureza da onda é a mesma, ele tem implementado tanto no protocolos de comunicação, como esse IRDA para infravermelho, que é um protocolo padrão industrial bem comum, bem comercial, e também implementam protocolos de comunicação de controle remoto. Então você pode usar tanto a interface infravermelho para comunicar com outros dispositivos e trocar dados, como para simular um controle remoto para controlar uma televisão, controlar um ar-condicionado de uma forma genérica, assim, pelo celular. Porque a onda tem a mesma natureza, é tudo infravermelho. E essa aplicação do Wi-Fi, que faz comunicação em rede por luz visível, ela usa basicamente LEDs e esses LEDs têm a intensidade modulada em alta frequência. Tu não percebe ele piscar, porque é tão alta frequência que teu olho não percebe isso. E ele transmite dados para uma certa região no espaço só, porque a luz não se espalha como a radiofrequência que se espalha em todas as direções, geralmente. Ela é bem direcional, né? Também, a luz, nesses dois tipos de protocolo, ela é confinada para qualquer parede, qualquer folha de papel vai bloquear a luz. Enquanto que sinais em radiofrequência atravessam meios não condutores elétricos aí e conseguem ter um alcance maior, né? Tem um ponto positivo e um negativo. Essas comunicações no domínio óptico têm um menor alcance por só a luz só se propagar numa certa direção, né? Os reflexos dela são muito fracos e tudo mais. Mas você pode ter vários transmissores no mesmo ambiente e eles vão interferir pouco um no outro. Porque E já são afinal, comercial, e já é comercial isso, professor? Isso já é existe, aplicado? existe alguns dispositivos comerciais isso aqui já. Só que não existe assim um padrão comercial altamente difundido. Então não existem computadores que têm receptores já para Wi-Fi integrados. Não existem muitas opções de transmissores ou tipo roteadores Wi-Fi, Wi-Fi No disponíveis, caso, ele mas ainda já... precisa de uma instalação complicada, né? Como tu vai ter que ter, tipo, receptores, tipo, às vezes 2, 3 no mesmo ambiente para cada um dos cômodos da residência, no caso, aí eu acho que se torna meio complicado a instalação, né? Quando tu modem, tu pode. bota um no meio da casa ali, tu tem acesso em todos os outros cômodos. Sim, olha só, realmente comunicação por radiofrequência, do tipo que usa Wi-Fi aí, né, que nós somos bem acostumados, Eu eles acho vão que fica caindo, atravessar professor. Eu paredes não e sei vão ter se eu tudo que isso estou aí. pegando sinal mal, mas eu não vi, professor. Um tipo de instalação, tipo essa aqui, ela teria a vantagem de que, como esses vários transmissores quase praticamente não interferem entre eles, se conseguem taxas de dados bem mais altas. E também tem um pouquinho aqui de colaboração de que isso aqui é mais seguro, porque como não atravessa paredes, quem está fora daqui não vai conseguir conectar, né? Tem um pouquinho mais de questão de segurança, mas concordo contigo. A instalação da infraestrutura requer que, no momento da instalação da iluminação, também tenha conexão de rede e sejam dispositivos capazes, né, de implementar esses protocolos de comunicação. Mas isso aqui é questão bem informativa. Ó. Existem esses protocolos que usam comunicações ópticas, principalmente aí, então, essa tecnologia Wi-Fi e por infravermelho, uma chamada IRDA, que você encontra comercialmente disponível. Mas o que realmente domina e a maior parte das redes usa são dispositivos que usam radiofrequência. Já comentei ali que tem os dispositivos em bandas licenciadas, né? Tipo TV, rádio e telefonia celular. Existem as que são para aplicação doméstica ou pessoal, que usam então protocolos tipo Wi-Fi e Bluetooth. Cada uma delas tem características de distâncias de comunicação, taxas de dados e tudo isso. Algumas vantagens da instalação de redes baseadas em comunicação meio não guiado são, já comentou aí também, o custo menor da infraestrutura, né? Você vai botar só um ponto de acesso no meio lá e vários dispositivos vão poder ser conectados nele, sem necessidade de instalar cabos, e os dispositivos são móveis dentro daquela região de conexão, né? Consegue se comunicar com o ponto de acesso. Desvantagem óbvia aqui é que ele está sujeito a obstruções. Qualquer parede no meio do caminho diminui a intensidade do sinal. São afetados por condições meteorológicas, principalmente na comunicação externa, aí, uma maior distância. E, como compartilham um meio com vários outros dispositivos, eles não seguem os mesmos protocolos. Um exemplo aqui, nessa banda de 2.4 GHz, tem redes Wi-Fi, tem telefone sem fio doméstico, tem controles remotos, tem várias outras coisas que usam a mesma banda de frequências e eles são interferências uns para os outros. Então sofre interferência, porque não aconteceria no meio guiado, com cabos. Aqui embaixo tem um resumo das características e aplicação
de duas tecnologias principais, que são Bluetooth e Wi-Fi. Bluetooth é realmente aplicação para distâncias menores e geralmente ponto a ponto, em que um dispositivo é o mestre e vários escravos que são pareados com ele trocam dados a comandos do mestre. Isso aqui é a situação num rádio de carro, em que o rádio é o mestre e ou o rádio é o escravo e o celular é o mestre que vai enviar música para ele, vai controlar. Outros também, fone de ouvido sem Bluetooth, sem fio, geralmente usa Bluetooth também. Um smartwatch dessas pulseiras inteligentes, ou relógios inteligentes também usa Bluetooth, porque são alcances curtos e taxas de dados razoavelmente baixas. Lá nas primeiras versões ele suportava 1 megabit e as versões mais recentes pode chegar a 50 megabits. Mas não é tão interessante isso aqui porque realmente essas aplicações não requerem um grande volume de troca de dados aí. As aplicações mais comuns aí, telefone, computador, impressora, muitos computadores na própria placa de rede Wi-Fi já vêm com a funcionalidade Bluetooth embarcada porque elas usam a mesma banda de frequência, então é fácil de implementar os dois protocolos. Também existem videogames aí que o controle usa Bluetooth. Fone de ouvido, áudio como em carros, em caixinhas de som também usa Bluetooth. São distâncias curtas e taxas de dados razoavelmente baixas. Esses dispositivos, esse protocolo Bluetooth foi pensado já originalmente para ter um baixo consumo de energia e ser barato. Então ele uma complexidade bem baixa. Ele usa uma portadora em torno de 2.45 GHz e separa em 79 canais de 1 MHz. Pode imaginar que se os canais têm 1 MHz, uma largura de banda pequena, a taxa de dados então é bastante baixa, né? Por serem otimizados para serem simples, menor distância e menor custo, eles não vão atingir aí taxas de dados, pelo menos a maior parte das versões, compatíveis com o Wi-Fi. Eles vão ter taxas de dados menores, mas os dispositivos podem ser muito mais móveis. Podem funcionar com bateria, com bem menos consumo de energia. E, professor, tem uma curiosidade do Bluetooth que ele funciona na mesma frequência que a água, não é? E aí, tipo, por exemplo, se eu estou usando o Bluetooth aqui dentro de casa e aí tem uma casa do outro lado da rua ali, e se começa a chover, a chuva interfere no sinal. Confere, não tem uma coisa assim? Olha só, interessante. Realmente concordo contigo isso aí. Tanto a Wi-Fi quanto o Bluetooth quanto outras tecnologias não licenciadas usam frequências que não são de interesse para outras aplicações comerciais. E uma das frequências que não é de interesse é em torno de 2.45 GHz, que tem a ver, como tu comentou, com a frequência de ressonância das moléculas da água, a frequência que elas vibram, moléculas da água. Então, comercialmente, para longas distâncias, isso não é inteligente, porque qualquer chuva que tiver aí vai atenuar muito o sinal. Mas para uma aplicação indoor, dentro de casa, assim, em ambientes fechados, isso é bem tranquilo. Vai mudar pouco, né? E outra coisa, se tu olhar lá e puxar lá aquela parte de... Lembra do espectro eletromagnético? Foi comentado isso aí. De que inclusive o micro-ondas trabalha numa frequência também em torno de 2.45 GHz, porque a parte mais efetiva de funcionamento do micro-ondas é aquecer a água que está nos alimentos. Tanto que se você botar uma coisa ali que é seca ali dentro, ele praticamente não vai aquecer. E tem tudo a ver com isso aí. Então é a frequência das moléculas dela. Eu sabia que tinha a ver com a frequência, mas eu fico frequência da água com a frequência da água. Então é uma frequência, uma frequência que quando elas são estimuladas, elas vibram nessa frequência aí. Então, olha só, não é interessante para comunicações em longa distância e para outras entidades aí que fazem telecomunicações, não é tão interessante essa banda. Então, ela foi reservada para aplicações aí menos críticas, né? E que não vão ser licenciadas, vão ser de uso liberado. Legal? Eu tava assistindo um seriado na Netflix que é Noite Adentro, o nome do seriado. E a ideia do filme é que o Sol começa a emitir uma radiação, eu não entendi direito, eles inventam uns negócios científicos lá para tentar dar um motivo, mas é que o Sol ele tá emitindo uma radiação que tá cozinhando a galera, entendeu? Como fosse tipo um micro-ondas gigante e toda vez que amanhece, cozinha o pessoal e o pessoal morre. Aí eles falam também que únicos lugares, tipo, tem um bunker que ele tá embaixo d'água, que aí ele foi o único que não é atingido. Aí pensando que a única coisa que faz é como se o Sol fosse um grande micro-ondas, né? Porque se eles estão se protegendo atrás da água... Sim, faz sentido. E pode ter parede que for, o Sol cozinha o pessoal, entende? Então, é só embaixo d'água que tu consegue se proteger. Mas eu achei engraçado o filme. Tá, sim, que tem um fundinho científico aí.
Tem um fundinho Legal. científico. Eles falam um monte de lorota lá, e Aham. aí fica super científico e ninguém entende nada. Mas no fundo tem um significado que o Sol virou micro-ondas por algum motivo. Sim. Mas o Sol emite mais no domínio óptico aí, né? E infravermelho, tudo isso. Mas Não, legal, eles falam, existem realmente fontes de radiofrequência no universo, fora da Terra. Existem aí vários fenômenos que podem gerar frequências diferentes aí. Inclusive, existem frequências de rádio que são usadas para astronomia, em que são gerados sinais e apontados para um determinado ponto no espaço e eles observam o reflexo daquela região e conseguem ver o que tem lá através de ondas de radiofrequência refletidas. É utilizado também. Tem bandas do espectro, alguns gigahertz aí, que são reservadas para radioastronomia, que não podem ser utilizados para telecomunicação, então. são exclusivos da gastronomia, da Radioastronomia. Astronomia que utiliza ondas de radioastronomia. rádio. Sim. E isso é para pegar informação do espaço, daí seria tipo frequências emitidas pelo espaço, daí que eles tentam captar. Tanto alguns tentam captar, mas outros usam grandes antenas na Terra que transmitem sinais em determinadas frequências. Esses sinais vão se propagar até milhares, milhões de quilômetros aí, e ser refletidos em objetos. E, através das características dessa reflexão, polarização de onda, intensidade, variação de frequência, eles conseguem determinar a velocidade que esse objeto está se movimentando em relação à Terra, através de uma pequena variação de frequência, características dos materiais, tudo isso. Distância. Ah, que legal, Distância né? pelo tempo de propagação, de deslocamento da onda, é Parece, isso aí. parece uma técnica tão simples, né? Mas conseguir umas informações que seria, sei lá, anos-luz da gente conseguir medir aonde que tá Uhum. esses astros, essas coisas. Cuidado, ó, tu usou uma expressão aí, anos-luz, quer dizer que vai demorar anos para se propagar o sinal para ir e voltar. Então não é bem aplicação de rádio, de radiotelescópios isso aí, eles não vão enviar um sinal e esperar vários anos para ele responder, né? Em geral É mais é objetos mais fácil. próximos, tá? Ah, tá, mais próximo. Sim, mas existem, Ah, como tu comentou, existe um fundo científico na história de que existem outros objetos fora da Terra que emitem ondas de rádio por outros efeitos naturais aí. Não eu tava, necessariamente são extraterrestres. eu tava assistindo o podcast do Flow, eu não sei se o senhor já ouviu, e aí eles trazem os convidados, e eles trouxeram um convidado que era um cara que ele é meio fanático dessas coisas da astronomia, Aham. e ele até comentou, eu ia comentar na aula, mas aí passou e eu não falei, que bem no dia que ele estava fazendo a apresentação, ele falou que a NASA tinha mandado há 4 anos atrás uma espécie de um drone IA, um drone não, um robozinho, não sei o que foi, e aí ele tinha que ir lá num asteroide, e aí para chegar no asteroide ele teve que analisar todo o terreno e tipo, programar a trajetória na hora para ele conseguir pousar, pegar uma amostra do asteroide e agora ele está voltando e vai demorar mais 4 anos para voltar. Ah, legal, sim. Eu achei interessante. Existem algumas várias iniciativas aí. Legal sobre isso aí. Isso não é especulação, é real mesmo, né? Eu achei interessante a inteligência artificial, porque como o asteroide, eles não sabem o que, que tem exatamente, né? E tem destroços e pedras e coisa, e aí ela tinha que chegar lá, identificar ali, programar na hora, sozinha, porque não tem como um cara daqui da Terra programar ela para pousar lá, entende? Tipo, analisar os dados e pousar. E aí, tipo, ela por sozinha, com a inteligência artificial, conseguir identificar e fazer o pouso dela. Aham. Eu acho bem Não, interessante. existe, legal. A exploração espacial é uma aplicação bem interessante de telecomunicações, porque exige aí distâncias enormes, né? Existe toda essa tecnologia por trás aí. Eu só comentei essa questão espacial para te justificar. Olha só, tem bandas de frequência que são usadas para aplicações de telecomunicações, né? Essas várias aplicações que a gente comentou ali. E tem bandas que não são utilizadas por outros motivos. Por exemplo, para aplicação espacial aí, de comunicação. Vamos voltar aqui para a Terra agora, no momentinho, para comentar sobre esse segundo padrão aqui, que é um bem mais conhecido e bem mais relevante para nós, que é o Wi-Fi, que foi baseado em tudo num padrão liberado lá em 1997, que é o I3E 802.11. Todos eles são I3E 802.11, algo no final. Ali, ó, adendo B, adendo G, adendo N, que a gente vai ver nas tabelas lá embaixo. Eles usam esse mesmo tipo de princípio, né, propagação em meio aberto, pelo ar, e, em geral, eles têm um alcance aí com antenas omnidirecionais, que tem o mesmo padrão de radiação em todos os sentidos aí, para teoricamente chegar até 100 metros. Isso aqui é possível numa situação ideal, mas devido às restrições na potência de sinal que podem ser transmitidas, exatamente por causa da legislação local de telecomunicações dos diversos locais,
Em espaços abertos pode chegar próximo disso, mas em espaços confinados e com barreiras, tipo em casa, vai chegar a 20 metros ou até menos que isso. A distância de alcance disso aí. Mas em espaços abertos, claro, pode-se utilizar antenas direcionais e se atingir distâncias maiores. A gente pode comentar também aqui que existem topologias de rede específicas, olha só. Porque não é assim um ponto de acesso e os dispositivos ficam conversando de qualquer forma em volta dele. Existem aí nas camadas físicas de enlace regras de acesso em que um ponto de acesso principal tem diversos dispositivos conectados a ele e ele que gerencia quem pode transmitir, quando pode transmitir, ou ele que repete os pacotes para serem entregues entre um dispositivo e outro que está na rede. Você pode imaginar que existe a necessidade de ter alguém centralizando, porque um dispositivo está a 80 metros para um lado e outro dispositivo está a 80 metros para o outro. Eles estão conectados ao mesmo ponto de acesso, né? AP, Access Point. Esse dispositivo não conseguiria transmitir algo que esse seja capaz de receber diretamente. Então, esse cara no meio do caminho faz essa ponte. Ao mesmo tempo que ele faz gerência de segurança e controle de acesso à rede, também ele pode fazer essa repetição de pacotes de um dispositivo para o outro, já que eles estão tão longe que eles não se alcançam. Existe também a possibilidade de fazer a conexão direta, que se chama conexão ad hoc, que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente liga dois computadores diretamente com cabo. Também pode fazer isso por Wi-Fi. Aí não existe necessidade de ter um ponto de acesso no meio, mas dois dispositivos quaisquer, também seguindo regras implementadas lá no protocolo, se conectam num determinado canal e trocam dados diretamente entre um e outro. A terceira variação possível aqui, e que é implementada em protocolos mais avançados, é uma topologia tipo Mesh, que imita mesmo aquelas redes lá que a gente estava comentando, que são redes tipo de backbone de telecomunicações. São redes que têm múltiplas possibilidades de conexão direta entre vários pontos na rede, olha só. Cada dispositivo na rede tem possibilidade de se comunicar com vários outros que estão na faixa ou na região próxima aqui e que ele consegue transmitir dados diretamente. Qual a vantagem de ter vários pontos centralizadores na rede aí? Se um deles falhar, ou não estiver funcionando, ou ficar sem alimentação, os outros ainda assim vão conseguir continuar se comunicando com os dispositivos próximos aqui. E, apesar de não ter um determinado caminho, ou se um deles falhou, ainda vai ser possível transmitir por outros caminhos, ou até mesmo transmitir por meio de outros intermediários para chegar no destino, um pacote. O pacote que é enviado daqui pode fazer outros trajetos para chegar até lá. E não necessariamente todos os dispositivos estão interconectados na mesma rede. Pode existir nós aqui que tem interconexão somente com um dos dispositivos na rede. Ou aqui, ou outros nós intermediários, como eu estou ilustrando aqui, ó, que não tem capacidade de alcançar todos os outros nós da rede. Mas mesmo assim, eles, por meio de políticas implementadas na camada de enlace, aí, conseguem identificar os caminhos possíveis e rotear pacotes dentro dessa rede aqui para chegar nos destinos corretos. Por isso, ele não é centralizado em torno de um ponto só, em que outros dispositivos ligam diretamente a ele. Mas ele é... Essas redes em mesh ou em malha, vários dispositivos conseguem trocar dados como se fossem caminhos diferentes deles. Então essas redes são mais confiáveis. Eles são implementados em situações que realmente requerem um maior desempenho e confiabilidade na rede. E, em geral, são mais caros também. Tanto pela funcionalidade ser melhor, quanto pelo custo dessa tecnologia e a implementação dela também ser maior. Então tem três tipos de organização de rede, né? Baseada em ponto de acesso, que é a mais comum que a gente vê. Ad hoc, que é ponto a ponto, um dispositivo liga em outro só diretamente. E essas redes em mesh, ou malha. Existem variações do 3.802.11 que suportam mesh. Dentro desses vários dispositivos aí, eles utilizam basicamente duas bandas de frequência, naquela portadora em torno de 2.4 GHz ou uma portadora em torno de 5 GHz, de acordo com a evolução aí das tecnologias, né? Olhando especificamente para essa portadora em 2.4 GHz, ela é dividida, essa banda de frequências ali em torno, em pelo menos 11 canais. De acordo com a legislação regional de cada país, locais aí, existem mais canais para cá, 13, 14, mas aí depende de opções regionais. Quando se instala um roteador Wi-Fi aí, sempre vai encontrar lá dentro dele um campinho que pergunta lá, país. Não é que eles queiram te espionar ou queiram saber dados do usuário, que país está. É porque ele quer configurar o transmissor e o receptor para aceitar ou não esses outros canais aqui, para que ele não infrinja normas regionais. Eu não sei exatamente qual é
quantos canais tem que podem ser utilizados no Brasil, mas supomos que a Anatel não permite usar além do canal 12 aqui. Se você importou um roteador de outro local ou você comprou um roteador em que o mesmo modelo é distribuído a nível mundial, ele tem que ter uma opção lá que, ao identificar que está no Brasil, ele não transmita em canais 14, 15 e 16 aqui, que podem infringir uma legislação local aqui, entendeu? Esses canais, olha só, são vários canais, tem uma certa separação, mas você consegue observar que essa distribuição de potência aqui, ó, mostrada por esses semicírculos aqui, os canais não são completamente isolados um do outro, eles meio que se sobrepõem em uma faixa de frequência. Não é que nem um canal de TV. Um canal de TV, o canal 1 está aqui, o canal 2 está bem separado aqui, ó, e eles têm uma separação bem clara. O canal 2 e o canal 3 está bem separado da TV aqui, ó. Tem uma banda bem clara. Porque eles são de uso exclusivo de um e de outro, né? As redes, tipo esse padrão Wi-Fi, elas são pensadas para ter uma distribuição espacial desse tipo aqui, ilustrado aqui nessas, quase como colmeias aqui embaixo. Essa distribuição geográfica, vamos chamar assim, de locais em que cada ponto de acesso, ó, cada círculo aqui tem um ponto de acesso ao centro. Se esses pontos de acesso utilizarem só os canais conforme estão ilustrados aqui, canal 1, 6 e 11, eles naturalmente não interferem, né, um com o outro. Cada círculo é um ponto de acesso separado. A numeração só diz qual canal que cada ponto de acesso usa. Olha que interessante. Ponto de acesso pode ser um computador, diz. Não, ou aquele, é um roteador. Branca, né? É um roteador. Um ponto de acesso é um roteador aqui no meio. Tá, ok. Os clientes estão se deslocando nessas regiões aqui. Mas olha que interessante. Esse ponto de acesso que abrange uma determinada área aqui, o sinal não acaba abruptamente aqui. Ele vai decaindo, né? O sinal aqui tem uma intensidade máxima, ele vai decaindo, vai ficando cada vez mais fraco. Aqui fora, esses dispositivos não são mais capazes de se comunicar. Vamos dizer que isso aqui é o raio de 50 metros lá, que ele consegue alcançar bem, sem obstruções. Esse aqui também, o sinal vai ficando mais fraco. Olha que interessante. Esse aqui praticamente não vai sofrer influência nenhuma desse outro aqui que usa o mesmo canal 11. Porque eles estão separados por uma distância grande. Mas nessa região aqui, vai ter cobertura desse outro ponto de acesso aqui. 6 e desse 1 também. Por ocuparem frequências diferentes, eles não se interferem. Entre os dois uns, ou entre os três uns aqui que usam o mesmo canal no espectro, também eles estão mais separados, ó, os centros deles. Então eles também praticamente não interferem um no outro. Existem então padrões de alocação de canais com sequências diferentes e distribuição geométrica deles que garante que vai haver cobertura. Sempre um dispositivo que esteja andando aqui no meio vai estar na cobertura de um dos pontos de acesso no mínimo. E não existe praticamente interferência, porque é maximizada a distância entre dois pontos de acesso que usam o mesmo canal, a mesma frequência. Aí no caso, tipo, a Oi e a Claro, cada uma delas são donas de 2, 3 canais daí. Nós estamos falando de utilização numa banda que não é licenciada, tá? Vamos focar bem numa coisa, olha só. Essas redes aqui que a gente está comentando, redes domésticas aí, tanto Wi-Fi quanto Bluetooth, usam bandas não licenciadas. Tá, que é diferente das bandas utilizadas para radiodifusão, rádio e telefonia celular. Ok? Não tem nada a ver as bandas. A Oi tem uma banda de frequência que só ela pode utilizar. A Claro tem outra banda de frequência que só ela pode utilizar. É uma banda licenciada dela. Licenciada, isso aí. Mas nós estamos falando dessas duas aplicações aqui que usam bandas não licenciadas. Ok? Então, qualquer um pode ter um transmissor em casa e utilizar. Essa colmeia ali, no caso, tem mais a ver com aqueles casos que acontecia lá na FSM deles botarem muitos modems juntos. Isso aí, perfeito. Lá não tinha uma organização da distribuição dos roteadores Wi-Fi, dos pontos de acesso Wi-Fi. Então, eles geravam interferência um no outro. Se existe uma organização em planejamento, eles vão ser posicionados e vão ser alocados em canais que evitam interferência. Entendi. Olha só, esse padrão aqui é basicamente o mesmo que está aqui em cima, ó, pelo código de cores, ó. Esse padrão aqui usa também o canal 1, o canal, esse roxinho é o 11 e esse amarelo é o 6, ó. É similar esse padrão de cima. Mas se você tiver como alocar 4 canais, por exemplo, usando o canal 13 na região em que existe mais canais, né, 12, 13, 14, para cá, você pode fazer essa distribuição aqui. Olha que interessante. Antes aqui tinha uma certa distância entre os centros das regiões que cada ponto de acesso abrange.
Se você tem mais canais e mais alocações diferentes, olha só, 1, 5, 9 e o 13. O 1, o 5, quase se toca aqui. O 9, quase toca lá no 5. E o 13, que vai estar mais pra cá, né? Não estava representado. Nesse caso. É bom que você tem mais canais para alocar e a distância efetiva entre duas regiões abrangidas por um mesmo roteador, pelos pontos de acesso que usam o mesmo canal, ó, a diferença entre as regiões, por exemplo, abrangidas pelo canal 5 aqui, os pontos de acesso que usam o canal 5, ela é maior do que quando só tinha 3 canais para alocar, como aqui, ó. Então esse esquema permite fazer uma distribuição geográfica aí dos pontos de acesso, de forma a gerar menor interferência ainda, porque ele tem mais canais para poder alocar. E esses canais exclusivamente não interferem um no outro. Então, um usuário que tivesse mobilidade aqui dentro, entre esses vários pontos de acesso, teria uma cobertura tranquila aí, sem nenhum momento ficar sem nenhum ponto de acesso disponível e sem eles interferirem entre eles. Tem outro tipo de configuração também aqui, ó, que eles se sobrepõem um pouco mais, é uma configuração mais regular, mas todos têm o mesmo sentido. Se você fizer uma organização e alocar os canais corretamente, eles não vão interferir entre eles. Não é o caso disso aí que tu comentou, Marcos, lá no CCNE, que em alguns casos eles geravam interferência. Aqui embaixo, eu peguei aqui em casa mesmo, aqui onde eu estou sentado agora, e capturei num aplicativo para Android, um aplicativo aberto aí, Wi-Fi Analyzer, capturei agora, dias atrás aí, quais eram as redes que o meu celular conseguia capturar aqui. A gente consegue ver aqui listadas 5 redes. Como essas duas redes aqui ocupam a mesma frequência e têm exatamente a mesma potência de sinal, o mesmo canal, me refiro aqui, em torno do canal 11, eu acredito que elas sejam o mesmo roteador que está anunciando duas redes, isso é possível. Um roteador que gera 2 IDs de identificação, isso é normal acontecer. Então, ele tem 2 nomes para redes, mas é o mesmo ponto de acesso, ok? Seria esse 5G e esse 2.4G, né? No caso, são 2 sinais diferentes que o modem emite, né? Não, nesse caso aqui ele está emitindo numa frequência só de 2.4 GHz. Numa frequência só. Só que ele distribui pacotes dizendo que ele tem 2 redes diferentes, com nomes diferentes. Mas é o mesmo dispositivo, tá? Entendi. Nesse caso aqui, essa alocação de canais, como eu expliquei agora, ela é exatamente para 2.4 GB. Em torno dos 5 GB, olha só, essa aqui é para 2.4 GB, essa organização. Em torno dos 5 GB existe algo similar também, mas existem mais canais porque a banda de frequência é mais larga, ok? Só para ficar claro, isso aqui só se refere a 2.4 GB. Em 5 GB ocorre algo muito similar. Aí o que vocês conseguem ver aqui? O espalhamento da potência sinal aqui, representado nesse gráfico. Tanto essa rede aqui, Enzo, como a 2G Adriano aqui, elas sofrem sobreposição com essa rede aqui. Então, elas estão gerando interferência entre elas. Estão gerando. Felizmente aqui, se eu quiser conectar nessa rede aqui, ela está com um nível de potência muito superior a essa. Mais de em torno de 30 dB de diferença aí. Também superior a essa, então o desempenho dela vai ser razoável se for conectar ela. Idealmente, essa rede aqui, qualquer uma dessas duas que está nesse ponto de acesso, ela está livre de interferência aqui. Então talvez ela tenha um desempenho até melhor do que essa aqui. Apesar de que o nível de potência de sinal dessa rede é maior do que essa. Mas essa aqui, vermelha, ela sofre mais interferência, por ter outros usando os canais próximos, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês aí. Onde é que vocês se tivesse que botar mais um ponto de acesso nessa região aqui? Eu preciso instalar um ponto de acesso exatamente no quarto que eu estou aqui agora. Qual canal faria mais sentido eu alocar o meu ponto de acesso novo? Em qual canal eu configuraria ele? Como assim, professor? Desses 4 sinais aí, qual que seria o mais coerente de botar um repetidor? Não, eu estou dizendo que eu vou instalar um novo ponto de acesso aqui. Eu vou instalar um novo roteador no ponto de acesso aí, que eu comprei aqui. Tem uma tomada de rede, vou instalar ele aqui. Em qual canal faria mais sentido eu botar ele? Qual canal? No caso, seria o canal mais potente? Os canais não dependem de potência, depende da frequência que eles estão alocando, né? Ah, tá. Então são tipo bandas diferentes que bandas tem aí. De frequências diferentes, isso aí. Que seguem essa relação aqui, ó. Eles não são unicamente exclusivos. Se eu alocar um ponto de acesso no canal 1 e outro no 2, eles vão sofrer grande interferência porque a potência se espalha aqui em torno deles. Mas o que teria lógica para ti é alocar em qual canal se fosse botar um novo ponto de acesso aqui, agora? É que porque eu achei que era potência porque é em dB ali, né? O vertical ali tá em dBs, né? Sim. Isso aqui indica a potência das diversas redes próximas que tem aqui, de diversos vizinhos que eu tenho aqui em volta. Indica realmente potência.
A vermelha seria... Essa aqui é uma das redes que já existem, né? A minha pergunta é, claro, ela tem uma potência maior, mas eu quero dizer, se eu for instalar um novo ponto de acesso aqui, em que frequência, em que canal eu botaria ele, para ele sofrer menos interferência? Em 50? Menos 50? Não, menos 50, 65 talvez. Olha só, isso aqui é a potência resultante de eles estarem mais longe ou mais perto de mim ou terem mais obstruções no meio do caminho. Isso aqui é um resultado. Eu não consigo definir a potência que eu vou botar um novo ponto de acesso. Ele vai estar configurado para usar a máxima potência. Eu consigo definir qual o canal que ele vai usar. Canal 9. 9, em torno do 9. Beleza, ó, olhando em torno do 9 aqui, ok, vai pegar um pouco de interferência dessa rede ainda, porque ele vai se espalhar aqui em torno, né? Mas ok, é uma sugestão razoável, realmente. Então, não... 14, então, que é o mais distante daí. Poderia também ser em torno do 14, depende de opções regionais, né? Não sei se aqui você pode usar o canal 14, não sei se é liberado aqui, mas faz sentido também. Umas duas opções, tá ok. Entendeu? A gente pode escolher o canal, né? Existem pontos de acesso que fazem uma gerência automática. Quando você liga ele captura os sinais e vê quais outras redes próximas estão ocupando e tenta buscar uma região aí que tenha menos redes utilizando. E aí de forma dinâmica, cada vez que você ligar e desligar o aparelho, ele pode trocar de canal. Mas olha só, ainda que o ponto de acesso troque de canal, os dispositivos que forem conectados nele, ao voltar a conectar nele, vão descobrir qual canal que ele está ocupando e vão se conectar corretamente, ok? Eles vão olhar basicamente o nome da rede, que se chama SSID, e vão buscar em qual canal aquele nome de rede está, antes de se conectar. Não é problema trocar o canal de uma rede, ok? Não precisa reconfigurar os dispositivos nem nada assim. Então, professor, pode ser que, por exemplo, eu desligue meu aparelho aqui, religue ele, depois de um instante ele mude o canal. Se ele está configurado com essa questão dinâmica, sim. Ah, legal, ele meio que se organiza para evitar esse conflito de informação. Isso aí. Para reduzir a interferência o máximo possível. Tá. Mas, para fazer uma infraestrutura realmente confiável e com uma distribuição razoável, tem que se alocar canais de uma forma definida, né? Não deixar no modo dinâmico, porque aí não vai ficar organizado conforme deve aqui. Mas ok, são considerações aí. Ó. Canal pode ser escolhido na hora de configuração de um ponto de acesso. Existem umas questões aí bem interessantes que permitiu o aumento da taxa de dados e cada vez padrões mais eficientes, variações do I3E802.11. Aqui nesse link tem uma tabela completa de todas as variações dele, que se chama esquema de modulação lá e multiplexação chamado UAFDM. Se a gente transmite sinais em portadoras diferentes, com frequências diferentes, a gente sempre tem que deixar um espaço aqui entre as portadoras para que quando a gente vai receber esse sinal, a gente consiga filtrar e eliminar as outras portadoras em volta. Porque os filtros não são ideais, né? Os filtros que a gente faz analógicos aí, que vocês viram lá em circuitos, viram lá usando capacitores, resistores, a gente não consegue, de uma hora para outra aqui, em 10 Hz, pegar e cortar completamente o sinal. Aqui passa o sinal bem e aqui do nada não passa mais nada de sinal no domínio da frequência. Não é possível implementar esses filtros. Então, as portadoras têm que ser razoavelmente afastadas, porque os filtros vão ter um certo caimento aqui, um roll-off que a gente chama, na hora de filtrar e adquirir um canal só. Para se aumentar mais a taxa de dados de comunicações em redes de computador usando esse protocolo Wi-Fi, a grande maioria dessas variações dele implementa uma estratégia que se chama OFDM, em que múltiplas portadoras são transmitidas pelo mesmo dispositivo, só que muito próximas uma da outra. Como essas múltiplas portadoras foram transmitidas pelo mesmo dispositivo, elas são síncronas e elas seguem uns padrões que é possível, mesmo que elas estejam muito próximas da outra, recuperar os dados individuais de cada uma. Isso aqui acontece, ó, essas múltiplas portadoras dentro de cada canal. Elas são várias frequências que estão muito próximas aqui, alocadas dentro do mesmo canal. Ok? Isso permite uma melhor utilização possível do canal. Então essa tecnologia UFDM tem a ver com isso, com várias portadoras sendo transmitidas e recebidas ao mesmo tempo, mas dentro do mesmo canal. E gerenciam da melhor forma possível o acesso ao meio aí. Como a gente já comentou, existem várias variações, né, de padrões desse protocolo, começando lá historicamente no 802.11, depois o B, depois A, G e vai indo, e tem vários outros intermediários que eu omiti aqui, porque realmente não são interessantes, mas a gente vê cronologicamente que eles foram surgindo de baixo para cima.
Começaram todos usando essa banda de frequência, depois começaram a surgir padrões que suportavam outras bandas. Existe essa retrocompatibilidade, quer dizer, os mais recentes suportam também os mais antigos. Apesar de que, para os mais recentes suportarem dispositivos que só se comunicam com padrões mais antigos, algumas vezes eles têm que diminuir o desempenho geral deles para continuar suportando os de baixo. Isso pode ser um problema. Mas quando não tem nenhum dispositivo de tecnologias mais antigas se comunicando, ele pode usar a taxa máxima dele lá e atingir as taxas de dado bem maiores, teóricas possíveis com esses padrões mais recentes. Inclusive aqui, ó, eu nunca vi um dispositivo desse, que foi lançado recentemente, usa uma banda de 6 GHz. Nunca vi nenhum ponto de acesso e nenhum dispositivo compatível com essa banda ainda. Quando a gente for olhar essas versões mais recentes aqui, ó, que tem taxas de dado super maiores aqui, desde aqui do N também, elas usam um recurso chamado múltiplos transmissores e múltiplos receptores, ou MIMO. Todas as tecnologias mais comuns aqui, o que a gente está acostumado a tratar, usam um transmissor e um receptor. Então eles são chamados SISO, Single Input, Single Output. Para utilizar vários transmissores e vários receptores, o que esses dispositivos fazem é usar um negócio chamado diversidade espacial. Que é, eles têm efetivamente várias antenas pequenas e vários receptores. Tanto várias antenas no lado do transmissor, quanto várias antenas do lado do receptor. Se elas são suficientemente afastadas espacialmente, é possível, por meio de processamento de sinal, direcionar os sinais do transmissor, transmitir sinais diferentes, e do lado do receptor, por processamento de sinal, separar eles razoavelmente. E, apesar deles usarem as mesmas frequências, das mesmas portadoras, é possível razoavelmente separar eles e usar como se fossem canais paralelos. Então, a partir desses protocolos aqui que adotam do tipo N, ela já tem essa opção prevista, por isso as taxas de dados são multiplicadas muito. Porque imagine, se você tem possibilidade de ter 2 transmissores e 2 receptores que são razoavelmente independentes, já dobra a taxa de dados diretamente, né? Existem possibilidades aí, sistemas MIMO com muito mais transmissores e receptores, em que as antenas não são mais uma antena, mas são uma matriz com várias antenas pequenas aí, para transmitir e receber de forma razoavelmente independente. Mas claro, isso também necessita aí de hardware no receptor e no transmissor muito mais complexo, um processamento de sinal bem mais complexo para conseguir atingir essas taxas de dados muito mais altas aí. A gente pode olhar aqui essa tabela que relaciona, que eu abri desse link aqui, relaciona esses vários padrões diferentes, uma tabela bem completa aqui, em que tem um monte de dados aqui, mas eu vou focar nessa questão de que a partir aqui, ó, desse protocolo versão N, existem já essas variações de MIMO, que são múltiplos transmissores e múltiplos receptores. Nesse caso aqui podem ser até 4. Lá nos padrões mais avançados, ó, a C e a X, suportam 8 dispositivos transmitindo e recebendo separadamente aí. Taxas de dados bem mais altas, né? Isso não quer dizer que eu tenha que ver fisicamente várias antenas nele. Isso também não quer dizer que um dispositivo que suporte Wi-Fi 802.11g, que pode vir com várias antenas assim, que ele vai ter mais potência ou menor potência mesmo. Isso é uma falácia, o fato de ter antenas, várias antenas, dizer que o dispositivo tem uma maior capacidade. E é muito comum na venda de equipamento de rede dizer: meu Deus, mas esse roteador tem 4, 8, 16 antenas. Não quer dizer nada. Essas antenas podem não estar sendo utilizadas. Você pode comprar inclusive um roteador que não tem nenhuma antena, tipo esse aqui, e ele tem internamente antenas, várias antenas, um sistema MIMO, e ele tem um desempenho muito melhor do que esse, que é um dispositivo que tem lá várias antenas. Muitas vezes é um apelo comercial o fato de um ponto de acesso vir com várias antenas, mas não caiam nessa falácia. Não quer dizer que tenha mais antenas que realmente implementam um protocolo que tem maior capacidade, maior taxa de dados ou maior alcance. É bem importante saber disso aí. Olhando sim o protocolo que ele implementa e a compatibilidade dele, aí sim você pode saber se ele tem uma maior capacidade e maior taxa de dados, certo? Eu não entendi aquele negócio das antenas, professor. É uma falácia, só para não usar a palavra mentira, em que em vários pontos de venda e vários equipamentos são promovidos pelo fato de terem várias antenas. Ai meu Deus, não, tu compra esse roteador aqui porque ele tem 4 antenas, é melhor do que esse aqui que só tem uma. Ou compra esse roteador aqui que tem 8 antenas, que é melhor que uma. Tem uns roteadores que parecem um drone, com um monte de antena em volta dele.
Não quer dizer que eles realmente têm uma maior capacidade de comunicação que outros. Porque se eles só suportarem protocolos como esses aqui, até 802.11g, eles não vão ter vários transmissores e receptores independentes. Porque afinal Entendi. aquelas antenas lá podem ser simplesmente enfeites, ou podem ser várias antenas ligadas no mesmo transmissor, que não vão aumentar a potência transmitida. Porque a potência, ela é, por legislação, fixada por dispositivo. Então, um dispositivo individualmente tem uma potência máxima que ele pode transmitir de acordo com a Anatel. Não importa quantas antenas ele tenha. Ou também tem variações aí que pode ser de acordo com a antena, mas é uma falácia dizer que um número de antenas vai ter um desempenho melhor. Não é verdade. Eu botei exatamente... 8 e 4 antenas, é um baita de um troço, parece um drone mesmo. De repente tu vai abrir lá por dentro e nem sei se essas antenas estão ligadas. Eu já abri um roteador que tinha 3 antenas e uma das antenas não tinha nada dentro dela. Era só antena pra bonito pro lado de fora. Só para vender. Literalmente, por isso que eu estou enfatizando isso. Não é o número de antenas que define o alcance, a taxa de dados ou a capacidade de usuários. Esse roteador aqui, esse ponto de acesso aqui da Cisco, tem antenas internas, elas nem aparecem aqui. E eu tenho certeza que o desempenho dele é muito maior do que qualquer ponto de acesso doméstico que a gente vai comprar aí, em qualquer loja. Porque ele suporta protocolos avançados aí, ele tem várias antenas internamente, e eu conheço o desempenho de dispositivos que são usados, por exemplo, na universidade, suportam dezenas ou centenas de usuários, um só ponto de acesso. Ok? Então não caio na falácia das antenas. Não é quanto mais antenas, maior capacidade. Por esse fato aqui, entendeu? As várias antenas, por estarem uma do lado da outra, têm essa capacidade de selecionar aí e de alguma forma usar como se fossem canais paralelos, apesar de que o sinal transmitido por essa antena vai chegar nas outras 3 do receptor. Um pouco dele. Mas por meio de processamento de sinal e pelos atrasos que o sinal sofre serem diferentes na propagação de uma antena para outra, é possível por processamento de sinais remover, de alguma certa forma, a interferência entre eles e reduzir a interferência entre eles, sendo quase praticamente o número de canais paralelos. Por isso que eu comentei aqui, olhando na tabela, que tem todos os protocolos, ó, a C, a X, lá, que usam mais dispositivos paralelos, mais antenas paralelas, eles conseguem atingir taxas de dados aí estupidamente altas. Essas são as taxas teóricas porque eles têm mais transmissores e receptores que conseguem de uma certa forma funcionar de forma independente, mas também os canais deles, lembram aqueles canais que a gente tinha lá? Eles ocupam uma maior banda de frequências. E eu com banda de frequência. Lembra aquela organização que até há pouco eu estava mostrando aqui em cima, que é usada em torno de 2.4 GHz? Essa aqui é uma organização clássica que prevê que os canais se espalham de 20 a 22 MHz, em torno de cada um deles, esse espalhamento. No momento que eu for utilizar um protocolo desses que o espalhamento é maior, e que tem canais com uma largura de banda maior, ele vai atingir taxas de dados muito maiores também. Só que aqui ele vai causar mais interferência, porque como ele vai ter um espalhamento maior ainda, imaginem que um desses aqui usa um canal com o dobro, 40 MHz. Ele vai causar interferência em outros dispositivos próximos também, né? Que originalmente eram imaginados para um espaçamento só de 20 MHz em torno de cada portadora. Então, novas tecnologias usam canais com uma largura de banda maior, mas se estiverem alocados em torno da mesma portadora lá, podem também gerar mais interferência. Bom, últimas considerações com relação a isso aqui é que repetidores podem ser inseridos na rede e eles vão basicamente regenerar o sinal e repetir ele adiante, então a taxa de dados vai cair na rede sempre que tiver um repetidor. Porque ele basicamente vai receber esses sinais de um lado e vai replicar eles novamente naquela região. Toda vez que chegar um pacote de um lado, vai ter que alocar um tempo para ele repetir aquele pacote. Então, a taxa de dados sempre vai cair, mais que 50% na prática isso. E existem várias preocupações aí com relação à segurança de rede sem fio. Olha só. Existem redes abertas que não tem nenhum tipo de segurança e todos os dispositivos naquela região vão conectar à rede e vão conseguir receber os dados dos outros dispositivos. Existem redes com chave compartilhada, que são aquelas que requerem uma senha, né? Que é o mais comum que a gente tem na aplicação doméstica aí. Existem outros métodos de autenticação também, como nas redes da universidade, em que primeiro você conecta numa rede aberta e depois uma outra camada de rede lá em cima faz uma autenticação em que você acessa uma página, bota seu login ali e a partir desse momento o ponto de acesso começa a aceitar a comunicação com o seu dispositivo.
quando se falar em segurança aí, nós vamos ver alguns protocolos aqui, ó, que começaram, os mais antigos lá, com algo chamado WEP, Wire Equivalent Privacy, que é considerado completamente inseguro hoje em dia, que tem várias falhas de segurança e pode ser, vamos dizer, hackeado, pode ser acessar a rede, acessar os dados que estão circulando nela, mesmo sem saber a senha. Evoluiu para o padrão WAP e WAP 2, que numa escala cronológica que foram surgindo um depois do outro, e que foram melhorando. E atualmente, esse padrão WAP 2 é o melhor, é o indicado em todas as redes e usa um tipo de criptografia chamada AES, que é bastante segura e que requer um esforço computacional aí muito grande para você conseguir recuperar uma parte pequena de dados que estiver circulando na rede. Então, não é economicamente viável você tentar espionar uma rede com essa classe de criptografia. Até mesmo e-mails usam essa classe de criptografia ainda mais, e ela é realmente problema para se quebrar essa criptografia. De repente, o tempo em que um computador vai demorar para conseguir quebrar essa criptografia e ler os dados que estavam circulando na rede, ele é muito maior, anos de repente, e não vai mais nem ter uma validade aquele dado que ele capturou ali. Então, é inviável espionar uma rede com uma tecnologia desse tipo. Por enquanto, ela é segura. Olha só, as primeiras que surgiram lá, quando surgiram, já achavam que elas eram seguras. Se acharam falha de segurança, surgiu uma segunda. Ah, daqui a pouco se achou falha de segurança também, devido a tipo de criptografia e método de acesso. Surgiu uma terceira. Agora sim, a WPA2 é segura atualmente. Qual a tendência, então, cronológica? Foi melhorando a segurança, né? Achar a falha e ir pro próximo. Isso. E essa aqui, então? WPS. WPS ele não usa só uma autenticação com uma senha. Ele usa uma outra opção que é: você vai no dispositivo e bota para conectar na rede. O dispositivo móvel aí, ele tenta conectar na rede, o ponto de acesso reconhece. Você vai lá e aperta, no ponto de acesso aperta um botão e que autoriza naquele momento o dispositivo a entrar. Você tem que ter acesso físico, né, ao ponto de acesso para apertar o botão. Olha o seu roteador aí, deve ter um botão WPS lá atrás. Provavelmente ou em cima ou do lado. Quer dizer, você primeiro vai no dispositivo, tenta conectar, sem botar senha, sem botar nada. Acha o nome da rede e bota conectar. E ele fica esperando. Você vai no ponto de acesso, aperta um botão e ele conecta. Ah, parece ser muito prático. Mas a implementação e o protocolo dele tem um baita de um erro dentro dele, em que ele é muito vulnerável e qualquer computador rodando um software simples aí, que faz essa função, ele pode descobrir e conseguir conectar num roteador que tem a função WPS configurada, apesar de você não ir lá e clicar no botão. Então, ele tentou tornar mais protegida a Wi-Fi por meio dessa questão de apertar um botão e mais prático para o usuário, né? O usuário não precisa ir lá e digitar uma senha. Mas acabou sendo uma grande falha de segurança e hoje em dia, inclusive, se sugere fortemente desabilitar a função WPS. Porque ela é uma falha de segurança nos dispositivos. Ah, mas é fácil conectar um dispositivo com WPS. Você vai ali no celular, bota conectar na rede, fica esperando, aperta o botão, conectou. Mas é uma grande falha de segurança. Não use essa tecnologia. Se você puder ter acesso à administração, desabilite isso. E professor, e lá na FSM também tem um sistema que eles têm que cadastrar o IP do computador, né? Eles têm uma Wi-Fi, né, normal, essa que o senhor falou que tu tem que abre aquele site da FSM, tu bota teus login e acessa o Wi-Fi. Mas para os servidores lá, eles têm, tipo, que cadastrar o IP do computador para poder ter acesso. Seria um padrão também? Mas é para sem fio. A nível padrão, né? Internet sem fio não tem isso aí. Na internet sem fio, lá na instituição, na universidade, não tem isso aí. A nível de meio cabeado, principalmente cabeamento metálico, né? Tudo que é ponto de rede, todas as tomadas de telecomunicações habilitadas na UFSM, pode se ligar a um computador, só que o computador não vai adquirir uma configuração automática, porque o DHCP, que é o servidor de configuração dinâmica, não vai fornecer uma configuração para ele. Não é exatamente uma funcionalidade de segurança. É pelo simples fato de que eles querem que você cadastre o computador para saber o que cada um está usando na rede em cada momento, e caso você cometa um crime, seja baixando pirataria, você seja identificado e possam identificar você e você é responsável pelo que você está fazendo. Entendi. O que eles fazem lá é a nível da camada de enlace, que é aquela camada MAC lá, protocolo Ethernet lá, eles cadastram o seu endereço MAC. E quando você conectar um computador, o endereço MAC é fornecido para a rede e o computador busca uma configuração. E o servidor identifica que o seu endereço MAC é aquele e fornece uma configuração e o seu computador automaticamente se configura com o endereço IP que o servidor forneceu. Certo? Por isso que ele lá não é qualquer computador que se conecta e se configura. Você tem que ser autorizado e então o servidor
de DHCP vai lhe dar uma configuração automática quando você ligar em qualquer tomada de telecomunicações. Mas não é exatamente uma funcionalidade de segurança, porque se você forçar manualmente uma configuração de rede IP e tiver uma configuração que faça sentido na rede local ali, você vai conseguir usar a rede. Então não aumenta a segurança. Só faça com que o usuário leigo não consiga usar a rede. Certo? Entendi. Ok. Com relação à necessidade de configuração dessas redes, então, de pontos de acesso sem fio, você só precisa saber o SSID, que é o nome da rede. No exemplo lá de cima, o SSID das redes eram esses nomes aqui mesmo, ó. Enzo, Nego Velho, 2G Adriano, AP403, Net Claro, Wi-Fi. É o SSID. E quando tem esse nível de segurança de rede que requer uma senha, então você tem que ter uma senha. Existem redes em que o nome da rede não é anunciado ou está desabilitado o broadcast desse SSID. Quer dizer, você só vai conseguir conectar nela se você souber o nome da rede, digitar manualmente e digitar a senha de segurança dela ali. Isso é uma funcionalidade que diminui a possibilidade de alguém tentar conectar na rede e tentar acessar ela. Não é uma grande segurança, porque você pode ver o nome da rede de qualquer forma em outro dispositivo e conectar nela. Mas diminui a possibilidade de alguém tentar conectar nela. Quando você desabilita que não seja gerado o nome dela. Se tivesse uma rede aqui com ele desabilitado, ela nem estaria aparecendo nesse meu analisador Wi-Fi aqui. Ele não identificaria o nome dela. O segundo ponto é que a senha deve ser forte para não ser fácil de se identificar ela. Uma das principais formas de acessar uma rede sem ter o devido conhecimento da senha é o que se chama de ataque de força bruta, em que um dispositivo, um software configurado no computador vai ficar tentando conectar na rede chutando senhas diferentes. Ele pode pegar e chutar aleatoriamente as senhas, ou ter uma lista de senhas comuns e fica chutando aquelas senhas comuns. Por isso que não se usam combinações tipo 1, 2, 3, 4, 5, ABCDE, nomes de pessoas como senhas de rede. Porque é muito fácil de pegar uma lista de senhas comuns. Na internet tem um monte de listas disponíveis aí de senhas mais comuns utilizadas. E um software desses que fica fazendo tentativas, ele vai chutando várias senhas até que o momento que o ponto de acesso aceita a conexão. Quando ele chutou a senha certa. Só que quando eles são chutados a partir de uma lista, é muito mais rápido de se localizar. Já quando você cria uma senha bem complexa e que não tem sentido, não é o nome de uma pessoa, não é uma sequência numérica, tem maiúsculo, minúsculo e outros caracteres, é muito difícil de aleatoriamente ele conseguir chutar e acertar a configuração. É tão difícil que de repente demoraria décadas para um dispositivo rodando, chutando senhas aleatórias conseguir conectar num ponto de acesso aleatoriamente. Se for olhar todos os dispositivos aí que comercialmente já vem com uma rede Wi-Fi configurada, que aqui nesse caso nessa foto tá com uma tarja por cima, eles vêm com uma senha aleatória com vários dígitos bem difíceis realmente. Porque por um ataque de força bruta não vai se conseguir conectar nela aí. E já quem tem o ponto de acesso na mão vai ver a senha e vai digitar ela ali e vai conectar de boas. Não tem problema nenhum. Para facilitar o usuário, para que ele não precise ficar digitando o número do SSID e a senha, ainda os pontos de acesso mais recentemente, para aplicação doméstica, já vem com um QR Code que você aponta a câmera do celular, como esse exemplo aqui também. Ele já vem por meio de texto uma configuração dizendo o nome da rede e a senha equivalente para você poder conectar ela mais rapidamente. Então isso é um recurso que facilita para o usuário e que, como já veio com uma rede configurada que tem uma configuração única, o fabricante gerou o nome da rede e a senha, não vai existir outro ponto de acesso no mundo que vai ter a mesma configuração. Apesar disso, mesmo que esteja escrito aqui embaixo, você pode entrar na administração do dispositivo e trocar o nome da rede e a senha da rede. Mas quando você resetar para a configuração de fábrica, vai voltar a ter essa configuração aqui. Até na sua casa você pode fazer. Você tem o nome de uma rede e uma senha, tem vários geradores online aí que geram um QR Code a partir do nome da rede e a senha, e você pode ter um QR Code impresso aí quando alguém chegar na sua casa. Aponta a câmera do celular aqui, aparece um linkzinho na tela ali, clica ali e o celular já adquire a configuração da rede e já conecta automaticamente. Porque ele já recebeu por meio de texto, que está codificado aqui nesse código, o nome da rede, que é o SSID, e a senha dela. Viu que em nenhum momento eu comentei sobre configuração de rede que você precisa saber o canal, né? O canal que está sendo ocupado aqui, tanto se está usando a portadora de 2.4 ou 5 GB, ou qual desses canais estão sendo ocupados, ele é identificado automaticamente. Entendeu? Bem o oposto da TV. TV, quando a gente configura uma TV, a gente só quer saber o canal, a gente não precisa saber mais nada. Nem o nome, nem senha. O Wi-Fi é o oposto, você só precisa saber o nome e a senha. Não importa o canal que ele está rodando, o seu dispositivo vai identificar isso automaticamente.
Ou você pode indicar aqui, né, o nome da rede e a senha. Existem algumas considerações aí de propagação, mas que a gente tem que considerar mais com relação a aplicações externas, que são a atenuação causada pelo próprio ambiente, pela própria propagação no ar. Ela tem a ver com a distância e tem a ver com a frequência de operação. Da portadora, no caso, principal. A gente vai ver na aula seguinte, em que a gente analisa bem orçamento de potência em enlace, quais são esses parâmetros e como fazer essa estimativa de perdas e ver qual a distância que efetivamente vai funcionar essa rede, ok? Conteúdo da próxima aula. Como eu comentei aqui que propagação em espaço aberto, existem pontos de acesso específicos para serem utilizados em meio externo. Geralmente aqui, ó, os clientes deles têm esse formato aqui. É um dispositivo feito para ser deixado exposto à chuva aí. Aqui ao lado de trás dele, ó, ele é feito já para ser conectado num suporte ou algo assim. Em que aqui internamente ele já tem antenas. Essas antenas não estão nem visíveis. Tem aquele esquema MIMO lá, que tem várias anteninhas pequenas aqui dentro, numa placa. E que eles são direcionados para um ponto de acesso principal aqui, compatível com ele também. E pode ter vários clientes. Eles são pensados exatamente para aplicação em meio externo. Não é esse roteador Wi-Fi com esse formato aqui, esse ponto de acesso que a gente está acostumado a ver dentro de casa. Mas, por eles serem com antenas direcionais, eles só vão funcionar mais numa certa direção, para onde eles estão apontados, né? Mas eles vão funcionar com distâncias excedendo muito aqueles 100 metros previstos lá. Então existem roteadores específicos. Também existem pontos de acesso em que se usa uma antena parabólica grande, externa, aí, que você vê muito por aí. Companhias de telefonia, de telecomunicações que oferecem acesso à rede via rádio, tem antenas externas maiores aí, elas são mais eficientes, são tão direcionais também. Como eu comentei, ele usa esse esquema MIMO, tem uma potência de transmissão baixa, mas ele consegue taxas de dados bastante altas aí, dependendo da potência de sinal que ele estiver recebendo. Maior a distância, menor a potência de sinal, então ele diminui a taxa de dados máxima que ele consegue operar também. Eu deixo aí o videozinho como extra da aula, se quiser assistir ele agora. Mas nós acabamos basicamente assim de comentar todos os conceitos relacionados com essa parte de redes em meio aberto por hoje.